Olá, meu nome é Santiago Souza Valdez e hoje eu vim apresentar para vocês o trabalho intitulado Perspectivas Atuais sobre o uso da micologia forense para a resolução de casos criminais. Os fungos são organismos eucariontes que possuem uma membrana nuclear que contém seu material genético, se apresentam das formas uni- e pluricelulares, como vocês podem ver aqui nessas imagens ilustrativas, os cogumelos na sua forma pluricelular e as leveduras na sua forma unicelular. Eles também são seres heterotróficos, que têm sua nutrição por absorção e têm aplicações vastas nas indústrias farmacêutica, produção de alimentos e bebidas e nas ciências forenses, que é o que eu venho trazer aqui para vocês hoje. Os fungos, quando aplicados nas ciências forenses, eles dão origem a uma área de estudo dentro da perícia criminal que é chamada de micologia forense. Essa micologia forense é justamente a descrição das espécies fúngicas presentes no cadáver humano e também acerca dele com o potencial de aplicação na perícia criminal, a partir da identificação do intervalo pós-mortem, também tendo a capacidade de ligar traços de evidências a pessoas, objetos e lugares. Com isso, o principal objetivo dessa revisão é elucidar as principais aplicações da micologia forense e como elas são utilizadas atualmente na perícia criminal. Para a construção dessa revisão, foram feitas pesquisas em dois bancos, que foi o PubMed e o Google Acadêmico, sendo selecionado trabalhos publicados a partir de 2008 em inglês, espanhol e português, com delineamento observacional, realizados apenas em cadáveres humanos e nos locais que foram encontrados, como também relatos criminais em que a micologia forense foi aplicada. Como resultado, foram encontradas 719 produções científicas, onde, a partir dessas, foram utilizadas apenas 9 produções para a construção dessa apresentação. Baseado no levantamento bibliográfico realizado, a determinação do intervalo pós-mortem é a maior aplicação dentro da micologia forense devido à sua alta reprodutibilidade. Essa técnica consiste num processo de caracterização de uma cultura fúngica feita a partir de amostras cadavéricas. Aqui nessa primeira tabela, eu trago para vocês os principais gêneros fúngicos de interesse forense. A gente pode observar que existe uma concentração desses gêneros no filo Ascomycota. Nessa segunda tabela, eu trago para vocês um estudo que foi feito no Ceará, em que houve a caracterização das espécies fúngicas envolvidas em cada estágio do processo de decomposição cadavérica, justamente sendo feitas a culturas fúngicas de amostras de cabelo, pele, mucosas e pulmões, e com isso a gente pode observar aqui quais foram as espécies relatadas no estágio gasoso, que é a primeira estágio da decomposição, no segundo estágio, que seria a putrefação, o estágio qualitativo, e no terceiro estágio, que seria de esqueletização. A gente conseguindo caracterizar e ver qual é a dinâmica fúngica presente nessas amostras, a gente pode determinar o intervalo pós-mortem ou também o tempo de morte de um cadáver. Eu trouxe também para vocês aqui agora, nessa tabela, a relação entre causas mortes e as ordens fúngicas. A gente pode ver que em casos de homicídios, a gente tem uma grande presença da ordem Eurotiales, que é justamente uma ordem englobada pelo filo Ascomycota, que é justamente aquele que eu trouxe para vocês na primeira tabela, que tem a maior parte dos gêneros fúngicos de interesse forense. A segunda aplicação mais comentada foi a caracterização do solo encontrado em cadáveres com a finalidade de delimitar regiões para investigação criminal. Apesar de ter sido a segunda aplicação mais comentada, não é de fato a mais aplicada, por ter uma baixa reprodutibilidade e ter uma falta de padronização da técnica, fazendo com que seja necessário maiores estudos acerca dos fungos presentes nos solos dentro de um território. E aqui nessa figura, eu trouxe para vocês um estudo que ocorreu nos Estados Unidos, em que uma amostra de solo que estava próxima a um cadáver foi recebida pelo centro de Indiana sem saber a origem desse solo, e que eles justamente foram analisando as espécies fúngicas e as características do solo dessa amostra e foi correlacionada com um banco de dados, conseguindo predizer um raio de onde provavelmente essa amostra teria sido oriunda. E deu justamente no centro de Michigan, que é onde realmente essa amostra foi coletada. Outras aplicações citadas são os fungos como evidência de traço, que é utilizada a comparação de DNAs fúngicos entre a cena do crime, as vítimas, os suspeitos e os objetos. Aqui, como eu trouxe nesse caso de um roubo que aconteceu nos Estados Unidos, em que polinomorfos fúngicos da cena do crime foram comparados com os locais de álibis dados pelos suspeitos, com as rodas do carro utilizado pelos suspeitos e com as botas dos suspeitos. Essa tabela era muito grande, mas eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia, e a gente pode já observar que
Os padrões palinomórficos entre as botas e o carro se assemelham muito mais com os da cena do crime do que com o dos lugares que deram como álibi, justamente comprovando a presença desses suspeitos dentro da cena do crime. E como última aplicação, eu trouxe para vocês a resolução de casos por doenças respiratórias associadas a mofos em locais fechados, onde pacientes em que se teve uma suspeita de óbito por uma micose pulmonar, durante o processo de biópsia, a gente pode coletar amostras ali do pulmão e procurar fazer uma cultura fúngica e procurar essas espécies aqui que estão descritas nesse quadro, que já são fungos que têm são fungos que se mostram de uma forma de mofo e que estão totalmente associadas a problemas respiratórios e micoses fúngicas. Com isso, eu concluo que a micologia forense tem muito a contribuir para a investigação de casos criminais, tendo em vista que as aplicações abordadas nesta revisão já foram utilizadas em casos reais e atestados judicialmente. Apesar de até então não ter sido aplicada em casos criminais no Brasil, já existem artigos científicos que comprovam o seu êxito em território brasileiro. Aqui estão as referências. E aqui deixo o meu agradecimento aos meus pais pelo apoio emocional e financeiro na minha jornada científica e em seguir aos meus amigos coautores e a minha orientadora de coração, Isabela Macari.